Nesta manhã de terça-feira, 10 de setembro, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quero nesta manhã de terça-feira, mais uma vez agradecer a você, querido ouvinte, que se conecta através da web rádio Filhos de Santa Mônica, todos os dias às 6 horas da manhã, para rezar conosco. E aproveitando, no bom sentido, o Evangelho de hoje, se conecta para subir a montanha, ou melhor, para subirmos a montanha juntos, para rezar a Deus, como fez Jesus no Evangelho de hoje. Jesus subiu a montanha para rezar. Assim inicia o Evangelho de hoje. A montanha, na Sagrada Escritura, é sempre o lugar do encontro com Deus. Então, o nosso encontro com Deus, o lugar do nosso encontro com Deus comunitariamente, é aqui, através da web rádio, às 6 horas da manhã, todos os dias. E nós precisamos aprender com Jesus como se reza. Diante de uma decisão importante, nós precisamos subir a montanha para termos assim a certeza de que a nossa decisão será configurada com a vontade de Deus. Assim fazia Jesus. Jesus é Deus, mas ele preferiu ter essa intimidade com o Pai. Tinha essa intimidade com o Pai sempre que tinha uma decisão mais forte a ser tomada. E Jesus nos ensina a rezar, porque nos diz o Evangelho que ele passou a noite toda em oração. Em várias partes do Evangelho, nós encontramos esta notícia de que Jesus passou a noite inteira em oração. E a decisão que Jesus tem que tomar a partir desse encontro com Deus, desse subir a montanha para ter essa intimidade com Deus, é exatamente escolher
12 dentre os muitos discípulos que o seguiam. Esta foi a decisão, esta era a decisão a ser tomada por Jesus, escolher um grupo menor para que pudesse inclusive colaborar com ele nesse ministério, nesta missão que ele tinha iniciado. A pergunta que poderíamos fazer a cada um de nós: nas minhas decisões mais fortes, quando eu preciso tomar uma decisão, eu fico preocupado, atropelo tudo, fico ansioso, ou eu subo a montanha para estar com Deus, para rezar a Deus, para pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, para configurar a minha decisão e a minha vontade com a vontade de Deus. O que você faz? Repito, nós precisamos aprender com Jesus a subir a montanha antes de tomar uma decisão. E Jesus escolhe aqui os 12, e aqui o Evangelho traz o nome de cada um. Poderíamos dizer até que Jesus escolhe 13, e você é o 13º discípulo que primeiro escuta o que Jesus tem a ensinar e depois um missionário que vai anunciar o que você aprendeu de Jesus. O missionário anuncia o que ele aprendeu do mestre. Costumo dizer, não anuncia a si mesmo. E é claro, escolhido esses 12, Jesus desce para ali nesse lugar plano e lá está uma grande multidão. Mas é interessante percebermos que esta multidão também estava ali. Veja o que diz o versículo 18. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Vieram para ouvir Jesus. E às vezes a gente passa o dia, passa a semana com uma coisa, com outra, os meus projetos, o meu trabalho, o meu interesse próprio, e nós não fazemos também como a multidão que estava ali para ouvir Jesus. Às vezes até muitos pegam esta segunda parte, não é? Ficam correndo atrás de curas, correndo atrás daquilo do seu interesse e não para ouvir Jesus. Discípulo de Jesus precisa escutar o que Jesus tem a lhe dizer. Não só correr atrás dos milagres instantâneos, correr atrás de Jesus como paciente no pronto-socorro. Quando precisa, corre atrás de Jesus, mas depois esquece. Ser cristão, ser discípulo, não é correr atrás de Jesus quando precisa, mas é subir a montanha com Jesus, aprender com Ele, ter essa intimidade com o Pai. De nada vale, não adianta correr atrás de cura e de libertação e de tudo isso se eu não tenho o pé firme na caminhada com Jesus. Eu vou passar a minha vida correndo atrás de cura, de libertação, mas isso não vai acontecer porque eu não caminho com Jesus. Veja, pegue para você este versículo 18 para sua meditação pessoal. Aquela multidão estava ali, primeiro para ouvir Jesus, mas também ser curados de suas doenças. Primeiro ouvir Jesus. Nós queremos fazer o contrário. Jesus me cura, Jesus faça isso por mim, depois, não é? É sempre assim.
Mas vamos pedir ao Senhor neste dia que nos conceda a graça da saúde, nos conceda a graça de podermos, como aquela multidão, parar para ouvir o seu ensinamento. O Evangelho termina dizendo que a multidão toda, procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Mas não podemos correr atrás só dessa força de Jesus para tocar nele. Não podemos ficar aí correndo atrás para tocar em Jesus para sermos curados. Precisamos nos tornarmos discípulos e missionários de Jesus. Assim, não precisamos mais correr atrás de Jesus, porque já estaremos com ele. Nesse grupo escolhido por ele, grupo que ouve. E olha que Jesus ainda tem muitas decisões a serem tomadas a partir desse grupo de 12. A próxima decisão é escolher quem vai representar a comunidade. Sabemos que depois Pedro foi o escolhido, mas é uma decisão também forte. Precisamos, para todas as decisões, rezar, subir a montanha e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine nas nossas decisões, para que as nossas decisões estejam configuradas com as decisões de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.